Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor. E o tema de hoje é voltamos, né? Voltamos ao primeiro amor. E eu queria deixar em Apocalipse 2, capítulo 2, do versículo 1 ao 7 apenas. Para a gente entender, né? O que é voltar ao primeiro amor, né? E quem quiser abrir a palavra de Deus, abre. Se quiser acompanhar, acompanha. Então, Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7 só. Que fala das cartas das 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei que as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não te podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, irmãos, voltar ao primeiro amor, que Deus está falando em Apocalipse aqui, né, capítulo 2, versículo 1 ao 7, fala que a igreja de Éfeso havia abandonado o que? O seu primeiro amor. O seu primeiro amor por quem? Por Jesus, né? Por Jesus Cristo. Embora fossem elogiados por suas obras, né? Perseverança e discernimento contra falsos apóstolos, que está falando aqui na palavra, né? E ensinamentos, Jesus os repreendeu. Por quê? Porque eles esfriaram em seu amor inicial por ele, por Jesus, né? Então eles precisavam se lembrar de onde caíram e arrepender-se e retornar aonde? As suas primeiras obras de amor, que é Jesus, né? Então o que é voltar ao primeiro amor? É voltar, irmãos, às nossas origens em Cristo. Porque às vezes, muitas das vezes, a gente se perde, né? Nas nossas próprias teorias, nas nossas próprias decisões, sem buscar a face do Senhor. Então a gente às vezes está fazendo a obra de Deus relaxadamente, a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que deve fazer. E a gente tem que entender que uma vida com Cristo é uma vida que a gente tem que voltar ao primeiro amor todos os dias. Nos arrepender de nossos erros, nos arrepender de nossas atitudes e voltar ao primeiro amor, né? Fazer tudo com amor, fazer tudo conforme a vontade do Senhor também. Porque tudo também a gente é chamado para fazer, né? Às vezes tem pessoas, né, que quer fazer tantas coisas, mas não foi chamada para aquilo, né? Então a gente primeiramente tem que voltar ao primeiro amor, buscar a face do Senhor, entender o que Deus tem preparado para nós e fazer com todo o nosso coração, né? Então o primeiro amor, a igreja de Éfeso era conhecida por suas boas obras e zelo. Então eles faziam suas obras com zelo, com dedicação, mas havia perdido a paixão, né, o fervor inicial pelo relacionamento com Jesus. Então obras sem amor é obra sem amor, né? Então Jesus reconheceu suas boas obras, mas enfatizou que sem o amor, essas ações eram o quê? Vazias. Então na nossa vida não é diferente. Se a gente não faz o bem pelo próximo com amor, se a gente não prega a palavra do Senhor pensando na alma, pensando na salvação daquela pessoa, irmão, se não tiver o amor, vale de nada. Então a gente tem que ter esse verdadeiro amor. E o que é verdadeiro amor? É Jesus Cristo. Porque é através de Jesus em nossas vidas que a gente pode passar o amor de Jesus. É através de Deus em nossas vidas. E perseverança, né? Eles perseveraram em suas obras e suportaram dificuldades. Então a gente tem que aprender com eles também, porque a nossa vida não é fácil, nossa vida é cheia de lutas, de desafios, a gente escuta muitas coisas, a gente enfrenta muitos desafios diariamente, mas a gente tem que ser o quê? Perseverante em Cristo, porque a vingança não é nossa, entendeu? A vingança é de Cristo, e a gente tem que fazer a nossa parte com o verdadeiro amor. Mas essa perseverança não era o suficiente, que eu falei, sem o amor, né? Então o verdadeiro amor é o quê? É Jesus Cristo em nossas vidas, é através de Jesus
em nossas vidas que nós temos o amor, né? Que nós fazemos as coisas com bondade, com amor, com mansidão, a gente tem misericórdia do próximo, é através de Jesus Cristo. Porque nós, seres humanos, a gente é egoísta, né? A gente só pensa no próprio eu. Então, a gente não pensa na alegria do próximo, a gente pensa na nossa alegria. Por isso que através de Jesus Cristo em nossas vidas, a gente gera o amor, né? E Deus, ele chama ao arrependimento, né? Então, Jesus os chamou a se lembrarem de onde eles caíram, né? E para se arrependerem e voltarem ao primeiro amor. E com a gente também não é diferente. Deus, ele, a cada dia que a gente busca a face do Senhor, ele nos ensina onde estamos errando, onde estamos falhando, aonde precisamos melhorar, aonde precisamos aperfeiçoar mais, né? A nossa dedicação ao Senhor. Então, o Senhor, ele tá ao nosso lado, nos orientando, só que a gente às vezes fecha o ouvido, fecha os olhos e não quer ver. A gente quer agir do nosso próprio eu, nossa própria vontade, e aí, muitas das vezes, a gente age assim, toda vez que a gente age da nossa própria vontade, a gente quebra a cara. Por isso, nós temos que viver conforme a vontade do Senhor e se arrepender todos os dias, porque a gente não é perfeito, somos pessoas pecadoras e todos nós temos que nos arrepender todos os dias diante do Senhor e ser pessoas melhores. Então, irmãos, também fala, né, que Deus fala que vai tirar o castiçal, né? Então, o perigo de perder o castiçal, se não se arrependessem, né, Jesus ameaçou remover o castiçal, né, o símbolo da sua presença, né, e da luz. Então, se não voltarmos ao primeiro amor, voltarmos para Jesus, tudo será sem sentido, sem vida, sem cor, sem luz, porque o amor de Jesus dentro de nós é tudo, é o que eu falei. Se a gente não tem amor de Jesus Cristo, a gente não faz nada. A gente é pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas que maquinam a maldade. Então, sem o amor de Jesus em nós, não somos nada, né? Porque nós, igual eu falei, nosso carnal, a gente só pensa no mal. Pensa em machucar as pessoas, em se vingar, principalmente, né? Porque às vezes as pessoas nos machucam, a gente não pensa em perdoar ou em se afastar, não. A gente pensa em se vingar, em machucar a pessoa para ela cair numa maldição. A gente vai se sentir bem no mal dela. Isso é a carne. Agora, Jesus Cristo é o amor, é o perdão. É apesar da pessoa ser tão cruel com a gente saber que Deus, ele vai fazer a justiça no momento certo e mesmo assim tratar a pessoa com amor, porque é Jesus Cristo. Isso é o verdadeiro amor, né? E se arrepender todos os dias de nossas falhas. E para finalizar, antes de passar para minha irmã, eu queria deixar nas cartas, né, 1 João, nas cartas de João, 1 João capítulo, eu vou ler o 4, eu vou ler ele inteiro, que ele também vai explicar, que fala dos falsos profetas, ele vai nos ensinar também mais sobre o amor, né? Fala assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o que está em nós? Jesus Cristo. Por isso que ele tem que ser maior em nossas vidas sempre. Porque Jesus Cristo está dentro de nós. Então, Jesus tem que sempre prevalecer sobre as nossas vidas, nas nossas atitudes. 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do quê? Do erro. Continuando, Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de quem? De Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor, ele é a caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o quê? O seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos, né? Ele trouxe o Filho dele para que nós para que tenhamos a salvação. Então, ao 10, nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou
a nós. Então Deus, ele nos amou primeiro. Não é, gente? Ah, eu escolhi Deus. Não, Deus te escolheu primeiro. E enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é a perfeita sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é a caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Isto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, né? Não há medo, não há... Temor, ele tem dois significados, não é só medo, e sim obediência, né? Então, quem tá no amor de Cristo é a obediência, a respeito, né? Antes, a perfeita caridade lança fora o quê? O temor, o medo, a desobediência. Porque o temor tem consigo a pena, né? A compaixão, e que teme não é perfeito em caridade. E o que teme, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, irmãos, você viu, o amor, ele tem que estar ligado, sempre ligado com o próximo, né? Porque é através das nossas vidas que a gente alcança, né, outras, através de Jesus Cristo em nossas vidas. E o versículo 19 que eu queria destacar fala, né, ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então só temos o amor em nossas vidas porque Deus nos amou primeiro. Por isso devemos voltar a Deus todos os dias, porque com Deus a nossa vida tem total sentido e destino, que é o que é a eternidade em Cristo Jesus. Então, que voltemos ao primeiro amor, né? Que voltemos a Jesus Cristo, que voltemos às nossas origens, que é o que? A buscar a face do Senhor, que é orar sem cessar, que é vigiar, que é ter misericórdia, que é liberar perdão, ser uma pessoa passiva, uma pessoa paciente, uma pessoa que faz as obras do Senhor com amor, não com intenção errada ou com interesse, né? Então, isso é voltar ao primeiro amor, voltar para Jesus Cristo, que ele é o verdadeiro amor, né? O primeiro amor e o único. Amém? Eu quero passar para minha irmã para ela continuar. Amém, irmãos. Então, vamos lá. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12, que fala da nova vida. Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com os séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. As virtudes recomendadas, né? Aí, Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos com honra uns aos outros, no zelo
não sejais remisso. Sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai-vos e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendentes com o que é humilde. Não sejais sábio ao vosso próprio olho. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, ao seu inimigo, se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre as vossas cabeças. Não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então aqui, irmãos, Paulo ele fala, né, sobre voltar ao primeiro amor, né? O que é voltar ao primeiro amor? É você voltar ao primeiro amor de Cristo, entendeu? A você voltar como que eu posso falar? A essência de Cristo, né? Então as nossas atitudes, ela tem que condizer com a nossa postura de cristão. Então às vezes a gente se perde, acha que quer fazer isso, fazer aquilo, faz tanta coisa, mas perdeu a essência. Perdeu aquela essência, né? Aqui ele fala, né? Que o amor seja sem hipocrisia, né? Que a gente não tem que pagar o mal com o mal, tem que ser pagar o mal com o bem. Nós temos que ser diferença, né? Nós temos que... Porque é fácil a gente pagar o mal com o mal e o bem com o bem, né? Isso é fácil de fazer. O duro é fazer quando as pessoas te perseguem, te falam coisas ruins. Você pagar com o bem é difícil, né, irmãos? É só quem tem o Espírito Santo de Deus para fazer isso. Então, por isso que nós temos que voltar ao primeiro amor, que é Cristo. Cristo é o nosso primeiro amor, né? E para continuar, Romanos 13, eu vou ler do 8 até o 14, se não me engano. Romanos 13, do 8 até o 14. O amor ao próximo e o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertais do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alto a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Revestimo-nos da arma da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias de bebedice, não em pudicícias e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne no contante as suas concupiscências, né? Então aqui, né, ele está falando, né, que nada devemos ao próximo do que o amor, né? E aqui ele fala que nós temos que despertar, irmãos, despertar do nosso sono, parar de viver as coisas da carne e começar a viver as coisas do espírito. Nós temos que parar de deixar as coisas, né? Parar de praticar as coisas do mal para praticar as coisas da luz, né? Nos armarmos de toda a coisa, as armas da luz, né? E aqui ele fala, né? Que nós temos que revestir-nos de Cristo, né? E não viver todas essas coisas, né? Desse mundo, né? Essa vida mundana, né? Que muitos vivem. Nós temos que despertar, porque a hora que a hora de Jesus vir já tá próxima, irmãos. E muita gente tá dormindo, achando que religiosidade
traz salvação. Mas, irmãos, a nossa salvação, ela foi comprada com alto preço. O sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz, irmãos. Porque Deus, ele amou a gente, ele nos amou, né? E nós temos que dar valor a isso. Nós não podemos mais viver dormindo, irmãos. Viver como as pessoas do mundo. Não vivendo atrás de coisas ilusórias, coisas da carne, coisas do mundo, da vida. Porque nossa vida não é aqui, mas é em Cristo, irmãos. E quando nós morremos, não acaba. Aí que vai começar a nossa vida. Porque nossa vida aqui nesse mundo é uma vida, irmãos, de ilusão. Nós temos que estar firmados em Cristo, cumprir a palavra do Senhor, não deixar que as coisas do mundo nos segue espiritualmente, né? De trazer cegueira, né? Espiritual. Nós temos que ter uma postura cristã, porque Jesus Cristo virá, irmãos. Ele virá, entendeu? Então nós não podemos nos prender à religiosidade, nós não podemos nos prender a palavras humanas, mas sim palavras que vêm do alto, entendeu? Porque a palavra de Cristo, ela transforma, ela muda vidas, entendeu? Ela não destrói. E para terminar, eu gostaria de deixar para vocês João, capítulo 14. Eu vou ler inteiro, tá, irmãos? Então, livro de João, capítulo 14. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? Quem me vê, vê a mim e vê o Pai. Como disses tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não a digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede o menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vos farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que ao mundo não pôde receber, porque não o vê e nem conhece. Vós os conhecei, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. Ainda que por um pouco de tempo o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz eu vos dou.
Não vô-las dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizei. Ouviste que eu vos digo, vós vou e eu volto para junto de vós. Se me amasse, alegrai-vos-eis de que eu vá, né, para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem um príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos aqui. Amém, irmãos? Então aqui resume tudo, né? Aquele que ama realmente o Senhor, ele guarda os seus mandamentos, porque Jesus, Cristo, é o caminho, é a verdade, ele é a vida. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo, né? Porque, e ele fala, né? Aquele que me ama, né? Ele faz a vontade do meu Pai, né? Ele obedece os mandamentos. E quais são, irmãos? Amar a Deus com todas as coisas, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu ser, e amar o próximo como a ti mesmo. Nós temos que voltar ao princípio do amor, que é Cristo. É obedecer os mandamentos do Senhor, é estar firmado na palavra de Cristo, não palavras humanas ou religiosidade, ou achar que fazer alguma coisa vai trazer a salvação para você. Cristo já comprou a nossa alma através do sangue, já trouxe a salvação. Não é o que você faz ou deixa de fazer que vai salvar você, irmãos. Isso já é predestinado e predeterminado por Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes que você nascesse e fosse formado, Deus já determinou na sua vida o que vai ser ou não. Então, nós temos que ter postura cristã, nós temos que ser a diferença. Não podemos andar como o mundo, entendeu? Não podemos viver com hipocrisia. Nós temos que estar firme na palavra do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima, irmãos. E quando o Apocalipse fala que vai ser surpresa, não vai ser surpresa para os ímpios, não vai ser surpresa para quem não crê em Cristo, vai ser surpresa para os crentes, para aqueles que vivem a mentira, para aqueles que vivem a religiosidade, para aqueles que não têm comprometimento com o Senhor. Não vai ser surpresa para quem não tá nem aí com Cristo, vai ser surpresa para quem tá na igreja. Porque a palavra de Cristo ela não é para pessoas que não creem. A palavra ela é para os crentes. Entendeu? Então, quando Cristo voltar e ele falar, afastai-me de mim, vai ser surpresa. Não vai falar pro ímpio que não crê, afastai-me de mim, maldito, do fogo eterno. Não. É para aquele, eu preguei em seu nome. Eu fiz isso em seu nome. Eu sei lá o que do seu nome. Vai ser para esses que sabem da verdade, mas não vivem a verdade. Nós temos que viver a verdade. E isso é voltar ao nosso primeiro amor. Nós temos que estar pautados na palavra, nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo. E nada mais, irmãos. Por isso que a porta é estreita, porque só cabe Jesus Cristo lá. É só Ele que abre a porta. Nada mais passa pela porta. Por isso que a porta é estreita, porque não passa nada, religiosidade, nada que você faça, nada que você tem que fazer, não passa nada. É Cristo, é só Cristo que passa lá. É só Cristo. Então, por isso que nós temos que deixar tudo. É por isso que nós temos que negar a si mesmo, pegar a nossa cruz. Porque a porta é estreita nesse sentido. Entendeu? Porque só entra Cristo. Ele é a porta. Então é isso, irmãos, que nós queremos trazer para vocês. Fiquem com Deus, vou passar para o irmão agora. Amém. É isso mesmo, que voltemos ao primeiro amor, irmãos. E que Deus abençoe cada um de nós. Até o próximo vídeo.